presidente da Argentina vem aí mais uma vez. O encontro está previsto para o final de junho, segundo o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo. Eu quero, inclusive, que o pessoal prepare rapidamente já aí o Gustavo Segré, porque se a gente está falando de Argentina, teríamos de consultar o nosso argentino da vez. Mas eu queria entender de vocês que papel que Lula está querendo exercer nesse socorro à Argentina, que se torna tão intenso para ele fazer o 4º encontro já com Alberto Fernandes. Alan Gani. Olha, é algo absolutamente ideológico, Evandro. Por quê? É claro que é inegável que a Argentina é um grande parceiro comercial do Brasil, é o 3º maior parceiro comercial, perde apenas da China e dos Estados Unidos. Agora, uma ajuda financeira para a Argentina, para não nos prejudicar, para não prejudicar a relação econômica Brasil e Argentina, tem que ser uma ajuda que reflita o risco da Argentina. Quer dizer, não é simplesmente uma benesse. Vamos lembrar que lá atrás, esse tipo de ajuda já foi dado à própria Argentina, já foi dado à Venezuela, já foi dado a Cuba. E a gente não recebeu dinheiro de volta. E é importante quando a gente diz o seguinte, é uma ajuda do governo. Quando a gente fala é uma ajuda do governo, não tem dinheiro público, na verdade. O dinheiro público é o dinheiro do pagador de impostos brasileiro. Então é a própria sociedade brasileira que está ajudando o governo de um outro país que não fez a lição de casa, que errou na sua política monetária, que errou na sua política fiscal. É justo a sociedade brasileira pagar por isso? Fábio Piperno, o Lula está fazendo aquela história que muitas vezes na sala de aula, quando a gente é estudante, todo mundo vai me entender com esse exemplo. A gente vai lá, está estudando bastante, se prepara bem para a nossa prova. Aí às vezes tem um colega que não se preparou tão bem e no meio do caminho ali ele fala assim, pega o meu papel aqui, responde aí para mim e depois você me devolve, para eu poder chegar ao mesmo limite que você na nota. Lula está tentando fazer isso com Alberto Fernandes, né, se a gente for traduzir as palavras do Gani, ou seja, um país que não fez a sua parte, que não tem conseguido lidar com os seus problemas econômicos e que se escora no seu país vizinho para tentar retomar o fôlego? Veja, são duas coisas importantes que a gente tem que destacar aí. A primeira é que é o Alberto Fernandes que está procurando Lula toda hora, ele que vem para cá toda hora, quer dizer, até porque ele vem sim em busca de ajuda, com o Pires na mão para ver o que o Brasil pode fazer. Inclusive, o Brasil tentou lá com o Banco dos BRICS, mas o Estatuto impede. Há um pleito aí para que o Banco dos BRICS, para que o bloco, aliás, não o banco especificamente, mas o bloco aceite novos sócios. A Argentina gostaria de entrar nisso, mas também o Banco dos BRICS, ele não presta, o Wallace se for bater no caixa, ela não vai sair com dinheiro, mas talvez o país dele possa sair com financiamento para algum projeto, mas não vai sair com liquidez ali, com dinheiro. Então, também é um caminho que claramente não vai conseguir atender o Alberto Fernandes, então a situação dele é muito difícil em relação a isso, mas pressiona de certa forma o Lula para ver se eles conseguem algum tipo de solução. O Brasil, até aqui, ao que se saiba, também não se manifestou em relação a conceder, a emprestar dinheiro. Essa que é a realidade. Agora, a história de fazer a lição de casa, de fato, é fundamental, é muito importante. E veja, não existe governante latino-americano que tenha feito tantas reservas cambiais quanto o Brasil durante os governos Lula. O Brasil saiu de praticamente zero naquele momento para mais de 200 bilhões de dólares e hoje tem mais de 300. Sim. Então, em relação a isso, o Brasil foi até, digamos, conservador demais, seu Arão. Gani, você acha? Não. Foi uma conjuntura internacional. Não. Foi uma conjuntura internacional absolutamente diferente, Piperno. Então, foi um presente dos deuses do mercado. Então, vamos lá. Algo que acontece de 100 em 100 anos. Que foi uma liquidez internacional absurda, que foi a China crescendo a 2 dígitos, o Brasil um grande exportador de commodities. E aí o mérito do Lula, no seu primeiro mandato, foi justamente manter as políticas econômicas do governo Fernando Henrique. Então, quando o capital estrangeiro olhava para o Brasil, falava o seguinte, comparativamente à África do Sul, à Rússia, outros emergentes, o Brasil está mais ou menos arrumado. Não é a Holanda,
mas não é a Rússia. E aí o capital migrou para cá, né? Então entrou muito dinheiro de fato nessa época e também entrou via as commodities. E a gente fez muita reserva internacional. Agora, uma coisa é reserva internacional, outra coisa é responsabilidade fiscal interna. E já no segundo mandato do Lula, Piperno, já no segundo mandato, embora a gente tivesse superávit primário, mas o superávit primário começou a ter trajetória descendente. E por quê? Porque o gasto subia mais que a arrecadação. Fala, Piperno. Cada coisa é uma coisa. Por que você estava discordando tanto do Gani enquanto ele falava? Tudo. Cada Tudo? coisa é uma coisa. Sim, primeiro que a gente estava falando de reservas cambiais. O Brasil sai de 0 para 5ª posição mundial entre as nações com maiores reservas mundiais. O Brasil... Mas isso não é responsabilidade fiscal, é outra coisa. Então, por isso que eu estou dizendo. O que eu disse antes é que nenhum país do mundo, nenhum país da América Latina principalmente, fez esse movimento do Brasil. De exatamente compor reservas e reservas, digamos, bastante robustas. O Brasil sai de 0 para mais de 200 bilhões naqueles 8 anos. Então, isso é, sim, uma virtude da qual, inclusive, a gente se beneficia até hoje. Porque o Brasil nunca teve esses problemas que quase todos os outros países da América Latina e de outras regiões do mundo tiveram. Mas aí eu te pergunto, de que forma que isso, então, pode servir neste momento para a Argentina, para um país vizinho tentar se escorar tanto no Brasil? Então, é aí que eu ia complementar, porque, assim, o que o Brasil fez naquela época, nenhum outro da América Latina se propôs a fazer, porque o mercado era de bonança para todo mundo que produzia commodities. A Argentina produz. Sim. A Argentina produz, outros da América do Sul, outros da... E assim, nenhum parece que se preocupou com o dia de amanhã. O Brasil, naquele momento, foi extremamente responsável. Gani, conclua, pode falar. Não, eu acho que tem duas discussões. Uma coisa é reservas internacionais, devido a uma conjuntura internacional que a gente se beneficiou. A outra coisa é responsabilidade fiscal. Até porque eu não posso usar reserva para pagar dívida interna, né? A lei de responsabilidade fiscal não permite isso. Eu acho que são discussões... E naquele momento separadas. também teve bastante responsabilidade fiscal, sempre superavitária. Bom,